No vídeo anterior, falamos dos marcos principais no caminho de retorno à experiência com o seio bom. O que marcou o caminho de Moabe até Belém. E nós vimos que as relações estabelecidas, uma boa relação de amor estabelecido, pode abrir a possibilidade para o amadurecimento psíquico, mas também a capacidade de entrar em contato com a profunda dor psíquica. Isso torna o indivíduo capaz de amar. Essa é a origem, a gênese da capacidade para o amor. A profunda dor psíquica, a dor da perda experimentada. Com isso, nós encerramos o capítulo 1, dizendo que elas então chegaram a Belém no início da colheita, ou seja, simbolizando a possibilidade para um novo estado psíquico. O capítulo 2 mostra o trabalho de Ruth, como nós vimos na história. Noemi, ela se sentia culpada pelo mal que ela havia feito. Agora, se trata de um outro tipo de culpa, diferente da culpa que nós falamos, que é a culpa esquizoparanoide, que é a culpa por causa do medo de ser retaliado, do medo de sofrer a vingança pelo mal direcionado ao objeto. Agora, é um outro tipo de culpa. A primeira culpa, que é a esquizoparanoide, ela manda suas noras embora. Porque ela tem uma culpa, que ela tem medo. A culpa esquizoparanoide nos leva ao afastamento. Lembra quando eu disse que a pessoa que tem um funcionamento esquizoparanoide, ela possui os relacionamentos frágeis, que terminam rapidamente por causa disso. Agora, Noemi só não quer perder o seu lugar em Belém. Então ela chega quietinha, retraída, mas com um certo nível de contrição, porque tudo que ela quer é habitar na cidade de Belém. Ela só não quer ser expulsa dali. A culpa, como consequência do mal que foi feito, consequência da percepção do mal que foi feito, leva a esse lugar de contrição, mas que busca a reparação. Não aquilo que nós chamamos, na posição esquizoparanoide, de uma reparação onipotente. É aquela pessoa que te magoa, te ataca, te faz mal e acha que um sonho de valsa vai resolver tudo que ela fez. E ela acha, nossa, imagina, mas eu já pedi desculpa, por que você ainda tá assim? Porque, na verdade, é uma reparação onipotente. Ela acha que fez assim, resolve o problema. A busca pela reparação agora é uma busca por uma reparação verdadeira, porque não quero perder o objeto de amor. O medo que envolve essa culpa não é de ser retalhado, de ser atacado, mas é o medo de perder o objeto de amor. Essa é o que nós chamamos de culpa depressiva. Não é a culpa esquizoparanoide. Espero que isso tenha ficado claro. Na culpa esquizoparanoide é por causa do medo de ser retalhado. E não existe uma compreensão da profundidade do ataque feito, do ataque defletido. Agora é uma noção do mal que eu cometi e um desejo de reparar para não perder a pessoa. É o medo de perder o outro. É uma angústia muito grande também. Pensando no bebê, o medo dele era de ser atacado, aquele terror, aquela imagem de monstro que eu coloquei aqui. Agora, o medo dele, o desespero é de perder essa mãe, que essa mãe não volte mais, que essa mãe não me ame mais por causa do que eu fiz. Essa é a base, Melanie Klein explica, para amar, cuidar dos outros, ter empatia, se identificar. Toda experiência de amor, cuidado, gratificação ao longo da vida tem como base essa experiência. E Noemi passa a perceber as boas condições que a vida começa a lhe proporcionar. O mundo interno dela ainda está devastado.
Então, quando isso acontece, com o mundo interno devastado, dificilmente uma pessoa com o mundo interno árido, devastado, destruído, vai conseguir enxergar um mundo externo enriquecedor. Mas ao mesmo tempo em que à medida que o mundo externo vai oferecendo enriquecimento, gratificação, o mundo interno começa a ser moldado. À medida que eu começo a usufruir de um mundo externo que só me abençoa, só me gratifica, o só não é só, né? Mas sobretudo me gratifica, insiste em amar, o meu mundo interno pode ser moldado de acordo com essa experiência. Lembrando, já disse várias vezes isso ao longo dos nossos vídeos, não existem regras, nós estamos falando de possibilidades, tendências, mas não há regras. Na psicanálise, nós não olhamos se aconteceu isso, então será assim. O prognóstico na psicanálise não é assim, né? Se aconteceu isso com o bebê, seu bebê será assim. Se foi negligenciado, vai acontecer tal coisa. Não são regras, mas as tendências, as possibilidades, elas são maiores. Existe, então, parece, aqui quando nós olhamos para a história, porque, só recapitulando, no capítulo 2 é aquele momento que Ruth sai para trabalhar, tem aquela experiência com Boaz e volta no final do dia com muita abundância, com muitos presentes e contando que está colhendo justamente nos campos de Boaz. Essa é a experiência do capítulo 2. E aí Ruth trabalha durante todo o período da colheita. Então Noemi, ela está sendo gratificada ali durante 3, 4 meses com uma nora que vai dar tudo muito certo e volta trazendo presente, sustentando e cuidando de Noemi. É esse o contexto aqui do capítulo 2. E por isso nós estamos falando dessa possibilidade de mudança psíquica. Existe essa capacidade de receber amor que é inata. E quanto mais capaz o indivíduo é de fruir do que recebe, mais seu mundo interno pode se enriquecer e seu ego se aprofundar. Então, uma peculiaridade da teoria de Melanie Klein é que, diferente do que os críticos falam, né, porque os críticos vão dizer que Melanie Klein desconsidera o ambiente e só considera o mundo interno. Não. Veja que nós estamos falando da relação de uma mãe que insiste em gratificar, que insiste em cuidar todos os dias. Nós estamos falando muito disso. Mas essa é verdade, não é a ênfase da teoria kleiniana, mas ela não desconsidera a importância disso. Veja, por exemplo, o que eu expliquei no vídeo anterior, da relação dialética entre o mundo interno, que é formado pela percepção do mundo externo. Então, se o mundo externo insiste em ser mal, esse mundo interno vai ser construído de acordo com a experiência com o mundo externo. Um mundo interno que insiste em amar e gratificar, seu mundo interno vai ser construído de acordo com isso. Melanie Klein não desconsidera isso, mas essa também não é a ênfase, isso é verdade, não é a ênfase da sua teoria. Qual que é a ênfase da teoria? Aquilo que é interno. Tem uma grande força nas tendências do que vai acontecer com esse indivíduo. Porque nós não podemos deixar de considerar, segundo Klein, o que esse indivíduo percebe, o que ele é capaz de receber. Então, ao olhar a experiência do indivíduo, nós não damos uma ênfase maior à quantidade de amor que essa mãe, que o outro na relação, que o mundo externo, que sua vida está proporcionando a ele. A ênfase que damos é quanto ele é capaz de receber o amor que a ele está sendo oferecido. Você percebe essa diferença? Então nós consideramos o que esse indivíduo está recebendo do mundo externo, mas não desconsideramos, pelo contrário, damos uma ênfase grande ao como ele recebe, o quanto ele é capaz de receber, o quanto ele é capaz de perceber. Então, por exemplo, alguém com uma tendência aí, nós entendemos, por causa daquilo que expliquei lá no segundo vídeo, na primeira aula, a inveja, então a pulsão de morte, que é quantitativa, a tolerância à frustração, que é quantitativa, mais, menos. Um indivíduo mais invejoso, quanto mais amor ele recebe, se ele é uma pessoa muito, muito invejosa, ele recebe muito, muito amor, e aquele amor que ele recebe não serve para
para fazê-lo diminuir a sua inveja, mas ele recebe muito amor, e quanto mais amor ele recebe, mais inveja ele tem, porque se eu recebo muito é porque ele tem muito, e se ele tem muito, é por isso que eu tenho que ficar dependendo dele. Você percebe? É um movimento invejoso. Então, não há garantias, percebe? Do que acontece no mundo externo. Nós não desconsideramos o mundo externo, mas nós damos em Klein muito mais ênfase ao mundo interno. Ok? Então, eu falo aqui, né? Ruth está ali insistindo em amar. Porque ela passa de 3 a 4 meses todos os dias saindo para trabalhar, cuidando, protegendo, sustentando, fazendo o papel desse seio bom. Fazendo esse papel de mãe, que insiste em gratificar, se sacrificar por Noemi. Agora, se lá pra frente a gente vê, por que a gente levanta essas hipóteses? Porque nós levantamos essas hipóteses que temos levantadas? Porque estamos considerando a história inteira. Então, de acordo com o que a gente vai vendo que vai acontecendo mais pra frente com Noemi, a gente percebe que aqui nesse momento, onde o amor sacrificial está sendo ofertado, ela está tendo capacidade de receber esse amor. Por isso que ela galga um outro estado psíquico, uma integração na sua personalidade, por causa da sua capacidade de receber amor. Vamos pensar aqui numa outra hipótese? Se Noemi é uma pessoa extremamente invejosa, quanto mais Ruth cuidasse dela, mais ela ia odiar Ruth. Imagina, olha, porque ela acha que ela é melhor do que eu. Já viu esse tipo de coisa? Pessoas que certa vez dando essa aula, alguém me perguntou sobre pessoas que se ofendem quando são ajudadas. É algo interessante da gente pensar, da gente meditar nisso, né? Pessoas que ficam muito ofendidas quando você lhe dá algo de graça, porque você quer ajudar, porque você quer demonstrar amor, carinho com aquele gesto, e a pessoa interpreta de uma outra forma. Então aí você vê a influência importantíssima do mundo interno. E quanto mais ela vai, então, sendo capaz de receber amor, ela vai sendo capaz de fruir daquilo que ela recebe, desfrutar do que ela recebe, mais o seu mundo interno vai se enriquecendo, o seu ego vai se tornando um ego mais robusto, vai se aprofundando. E quanto mais isso ocorre com a sua personalidade, mais o indivíduo consegue acreditar no bom objeto, diminuindo sua persecutoriedade. Então, se nós fôssemos sistematizar, abrindo mais uma vez um parênteses que a gente não pode deixar de pensar aqui na psicanálise, a gente sistematiza, explica, às vezes conceitua, coloca ponto 1, ponto 2 por uma questão didática. Mas no psiquismo humano nada acontece assim. Não somos máquinas, é tudo muito fluido, dialético, orgânico, vem para lá, vem para cá, são muitas forças que envolvem, é um emaranhado de teias que se cruzam, são muitas coisas acontecendo na personalidade de uma pessoa. Mas aqui a gente pode pensar, um contato com uma dor profunda me torna capaz de amar. A partir desse contato de dor, o amor que eu vou recebendo vai fazendo eu voltar a acreditar depois daquele momento de ressentimento, de afastamento da mãe, estado psíquico devastado. Continuo sendo amado, sinto uma dor profunda pelo medo de perdê-la. Continuo sendo amado, aí eu me volto e começo a acreditar na existência de um objeto bom, a despeito dos meus ataques. Ele é bom. E isso vai diminuindo a persecutoriedade. Então começa a crença no bom objeto, ela se renova, ela volta de forma mais solidificada na vida do bebê nesse momento, e isso vai ser base para o resto da sua vida. O que acontece, a forma que tudo isso acontece com esse bebê, vai ser protótipo, segundo Klein, para todas as suas relações na vida adulta. E à medida que o bom objeto insiste em amar, dispensar cuidado, amor, a despeito dos ataques recebidos, a crença na bondade do objeto, esse objeto realmente é bom.
E aí, esses autores que escrevem tão bem sobre Klein, autores brasileiros, eles falam que é a partir daí que cresce a capacidade de confiar. Eu posso confiar, porque eu defleti muita pulsão de morte, muito da minha destrutividade sobre ele, dentro dele, envenenei esse seio, mas ele ainda é bom, não pode ser envenenado, então eu posso confiar. Ele é digno da minha confiança, porque ele continua sendo bom apesar da minha maldade. Essa é a base, então, essa relação com o seio, a base da esperança e da confiança. Eu ia falar dessa citação, mas eu a coloquei aqui, então eu vou ler para você, que eu queria falar um pouco disso para nós terminarmos essa parte do capítulo 2 e entrarmos no capítulo 3. Olha o que Cintra e Ribeiro escrevem aqui. Ela fala: a mãe tem a capacidade de criar uma atmosfera de confiança e de cuidados. Então ela vai criar, a criança se vê, se percebe, criança que eu falo é esse bebê RN, se percebe imerso num ambiente de cuidado, onde ela pode confiar, no qual ela pode se sentir segura. Que ambiente é esse? O fluxo de leite, a presença que faz companhia, toca, estimula, brinca, faz careta, escuta, alimenta, presta atenção, põe em palavras algumas vivências. Mais um parênteses, o que é pôr em palavras algumas? O bebê tá solando, tá? O bebê achou engraçado, ai, tá rindo pra mamãe. Oh, o bebê tá com fome. Vai colocando em palavras as experiências desse bebê, narra, ensina a conter, a aguentar, e superar impasses. Enfim, tudo isso, todos esses trabalhos de ligação erótica que desembocam em amor, inteligência, atividades significativas e prazer de brincar e pensar. Gente, isso aqui é a base para uma personalidade madura. Porque eu fiz questão de colocar uma citação em que os autores colocam quase que uma listinha de tudo que essa mãe faz com esse bebê. Porque para o bebê é muito importante essa coisa, todo dia, acorda, põe no peito, tira do peito, faz arrotar, dorme, acorda, troca, dá banho, põe a roupinha nova, dá TT de novo, né? Todo dia, essa mãe insiste. No dia que na fantasia esse bebê tá atacando muito, essa mãe insiste. No dia que na fantasia ele tá fazendo a reparação onipotente, a mamãe insiste. No dia que ele tá com as fantasias persecutórias muito fortes e tá destruindo o universo, a mamãe insiste, fazendo todo dia igual. Essa insistência é que faz ele perceber a segurança e a confiança que ele pode ter no objeto bom. Agora, uma mãe que tem mais dificuldades em lidar com isso, e Melanie Klein, ela tem uma frase, lá também no texto Amor, Culpa e Reparação, ela é uma frase muito bonita, que ela, talvez eu não cite exatamente, mas ela diz que são muitas as teias que ligam a relação da mãe com o seu bebê, com a sua relação com a sua mãe, quando ela era bebê. Ou seja, a capacidade dessa mãe de conseguir estar aqui com esse bebê tem muito a ver com o que ela recebeu e como ela experimentou, né? Porque aí tem gente que vai ouvir isso e fala assim, deixa eu perguntar pra minha mãe como ela foi comigo quando eu era bebê, pra eu saber o quanto eu sou capaz de ser mãe. Como essa mãe, que hoje é mãe, experimentou lá quando ela era bebê. Talvez a gente não tenha acesso a isso, a não ser numa análise muito profunda. Mas como ela recebeu aqueles cuidados, ou um pouco de negligência, ou como o Winnicott fala, né, a mãe suficientemente boa, como que ele recebeu? A frustração, como que ele recebeu o dia que ele estava no bercinho, caiu uma panela na cozinha, ele acordou assustado? Como que ele recebeu o dia que a mamãe falou, já, tô terminando o xixi? Como que ele recebeu tudo isso? Como esse bebê recebeu, quando esse bebê agora se torna mãe,
a influência é muito grande aqui, porque ela revive essa experiência. Ela tá ali, ó, com o bebê no seu seio, é reviver aquela experiência dela com o seio. Então veja, tem mães que vão ser mães mais perturbadas, que vão ser incapazes de, no dia que o bebê está muito irritado, está muito perseguido ou está muito destrutivo, elas não vão conseguir se manter firmes. Um dia ou outro isso acontece, a mãe falha. Não falo aqui sobre a mãe que não falha, mas uma mãe que, como o Winnicott aí extensamente, é um outro autor, seria um outro estudo, mas extensamente ele expõe em sua obra, não é a mãe que não falha, porque falhar, segundo Winnicott, é muito importante. É importante que essa mãe falhe. Todavia, eu estou falando da mãe que ela não dá conta de se sustentar ali. E pode ser, de novo, gente, tendência, possibilidade, que uma mãe que todas as vezes que o bebê está destrutivo, ela sucumbe, ela não consegue permanecer, o seio bom não se sustenta, o que está acontecendo na fantasia para o bebê? Confirma para ele que ele realmente é destrutivo. Eu realmente, porque eu sou muito destrutivo. Aí ele ataca. Quando ele ataca, a mãe, ai, você... Aí ele fala, isso se confirma. Realmente eu sou muito destrutivo. E a gente está falando do caminho inverso aqui. Nós estamos falando de um bebê que ataca, a mãe insiste, e o bebê fala assim, nossa, talvez eu não seja tudo isso. A primeira coisa, ele vai conseguir confiar nessa mãe, capacidade de ser amado, receber amor, capacidade de confiar. E aí, para depois vir a crença de que ele mesmo é bom. Primeiro vem a crença de que a mãe é boa. Percebe? Vamos seguir no capítulo 3, depois a gente volta nisso aqui. No capítulo 3, nós vamos falar um pouco de como Noemi agora, a gente percebe como está o mundo interno dela no final do período da colheita. E isso no próximo vídeo. Aguardo você.